Pode aqui? Então vamos lá, ó. Gente, essa é mole, ó. Qual é a classe gramatical que flexiona em gênero e número? Ó, gênero masculino e feminino, número singular e plural. Quem é que faz isso? É o artigo. Só que o artigo tem outras duas importantíssimas funções. Ele serve para me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido dentro do universo do texto, ou seja, ele já entra na seara da interpretação. E ele ainda é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. Na verdade, ele é capaz de substantivar qualquer outra classe. Então, ele é mega importante. Agora, antes de partir para as outras funções, vamos definir isso aqui primeiro. Turma, quem é o coringa do gênero? É o masculino ou feminino? Masculino. O que isso significa? Se eu entrasse nesta sala e aqui hoje estivessem 50 mulheres, eu diria boa noite, alunas. Mas se fossem 49 mulheres e um homem, eu diria boa noite, alunos. Ou seja, basta um homem para mandar em 49 mulheres. Isso na língua portuguesa, é claro, em casa eu já sei bem como é que é. Agora, quem é o coringa do número? É o singular. E é isso aqui que vai te ajudar na hora que você ficar com dúvida se o termo é variável ou invariável. Se a palavra só pode ficar no masculino ou só pode ficar no singular, ela é invariável. A partir do momento em que eu seja capaz de jogá-la para o feminino ou então que eu seja capaz de jogá-la para o plural, ela já se tornou variável. Eu já vi muito aluno meu falando assim: Sidney, eu não consegui classificar essa frase porque eu não consegui identificar a função morfológica da palavra atento. Eu fiquei com dúvida. Para mim, era um advérbio. Parecia o modo como ele fez a prova. Agora, vamos lá. Se fosse um advérbio, não modificaria. Então, se eu colocar aqui a aluna, vai ficar a aluna atento? Não, vai ficar a aluna atenta. Então, variou. Agora, e se aqui eu tivesse colocado atentamente? Eu não tenho atentamenta nem atentamente. Ia ficar o aluno atentamente, a aluna atentamente fez uma prova. Neste momento, qual seria a classe gramatical? Advérbio. E aí, sintaticamente, seria sim um adjunto adverbial. Tranquilo? Beleza? Entendeu a pegada? Agora aqui, ó. Gente, isso aqui está definido. Vamos para a parte semântica. A parte semântica é muito importante. Eu tenho quantos tipos de artigos? 2. Eu tenho o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido, ele serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. E o artigo indefinido serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Qual é o seu nome, linda? Bianca. Deixa eu olhar sua roupa, Bianca. Pronto. Vamos lá. Bianca é minha aluna e vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se ela vai entrar pela primeira vez, ela é conhecida ou desconhecida? Desconhecida. Então, eu vou dizer que eu tenho uma aluna que está de blusa vermelha. Como é desconhecida, artigo indefinido. Agora, ela vai entrar pela segunda vez. Passou a ser o quê? Conhecida. Aí eu vou dizer que a aluna que está de blusa vermelha também está com a calça preta. Entenderam a pegada? Aí você vai dizer assim para mim: mas Sidney, eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente, não tem por que indefini-los. Aí você vai pensar: ah, então eu sempre vou começar qualquer frase com artigo indefinido? Não, na verdade vai depender da tua intencionalidade discursiva. Então eu coloco assim, ó: um professor aplicou o teste. E aqui, ó, o professor aplicou o teste. Vamos avaliar por etapas. Vou colocar aqui frases 1 e 2. Eu posso afirmar que essas duas frases são idênticas morfologicamente? Sim. Elas possuem as mesmas classes gramaticais: artigo, artigo, substantivo, substantivo, verbo, verbo, artigo, artigo, substantivo, substantivo. Eu posso afirmar que elas são idênticas sintaticamente? Posso. Sujeito, verbo e objeto. Agora, elas são diferentes em quê? Semanticamente. E por conta de quem? Do artigo. Quando eu coloco o artigo indefinido, eu mostro que o elemento é desconhecido.
Quando eu coloco o artigo definido, eu mostro que o elemento é conhecido. Vamos aprofundar isso para poder entender melhor. Você, Flor, qual é o seu nome? Isadora. Vamos lá. Duas Isadoras, uma perto da outra, né? Vamos lá, Isadora. Isa, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem pelo menos duas coisas. Quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. E, obviamente, tem a coisa que é dita, que é a mensagem, tem que levar em consideração o canal, um monte de coisa, mas tem duas coisas, quem fala e quem ouve. Quando eu digo para a Isadora a primeira frase, um professor aplicou o teste, eu mostro que eu, emissor, não conheço este professor. E detalhe, Isadora também não conhece. Porque se eu não conheço, como é que neste momento eu vou saber se a Isadora conhece ou não? Ela até pode conhecer, só que a gente vai descobrir num outro momento do texto. Como seria esse tipo de situação? Vamos supor que a gente estudasse, por exemplo, na mesma faculdade, e aí fosse ter uma prova, sei lá, a prova do ENAD, só que a aplicação fosse ser lá na nossa faculdade. Só que a Isadora chegou atrasada. Caramba, Sidney, e o teste lá do ENAD? Aí eu digo assim para ela, ó, um professor já aplicou o teste. Neste momento, eu mostro que não é um professor nosso, um professor da faculdade, que a gente vê sempre, que a gente sabe o nome, que a gente sabe quem é. É um professor qualquer, um professor que veio de fora, externo, do governo. Agora, vamos criar uma outra situação. Quando eu digo para a Isadora, o professor aplicou o teste, eu mostro que eu, emissor, conheço o professor e detalhe, Isadora também conhece. Porque se ela não conhecesse, ela ia falar assim para mim, que professor? E o ato de comunicação não seria plenamente satisfatório. Ou seja, o emissor, ele tem pleno conhecimento de quem é o seu interlocutor e por isso ele faz essa seleção vocabular. Neste momento, seria um professor nosso. Sei lá, o professor João de História marcou um teste e a Isadora chegou atrasada. Aí a Isadora fala assim, caraca, Sidney, e o teste do professor? Ó, e o teste? Aí eu digo, o professor já aplicou. Que professor? O professor João, porque ele já era um cara conhecido dentro desse momento. Até aí, tudo bem? Agora, outra etapa. Na outra etapa, eu vou precisar da ajuda de um homem aqui. Quem de vocês, ao passar nesse concurso, vai casar? Fudeu, né? Tem gente que vai se separar, né, cara? Mas eu vou fazer a pergunta diferente agora. Quem aqui de vocês, homens, namora ou é noivo? Caralho, ninguém? Tá aqui dentro ela? Ah, então... Qual é o teu nome, querido? Wesley. Tu namora há quanto tempo? Já tá noivo? Não? Namora há quanto tempo? 2 anos? Recente ainda, recente. Como é que é o nome da tua namorada, Wesley? Maria. Maria? Vamos lá. Wesley, você não pretende casar se passar na prova? Wesley, vou te dar um conselho de quem está na casa dos 40 e já viveu muito. Wesley, termina agora. Sabe por quê, Wesley? Se você passar na prova, você não vai conseguir escapar. Porque imagina, se ela está contigo agora, na hora que você for concursado, irmão, já era. Sabe quem vai ver primeiro o teu nome? Vou profetizar, você vai passar. Você vai passar na prova, teu nome vai sair lá no Diário Oficial. E sabe quem vai ver isso primeiro? Maria. Até porque mulher é muito mais responsável. Homem é meio relaxado, né? Vamos supor, vai sair o resultado no sábado, mas sábado tem futebol com churrasco. Aí o que o Wesley pensa? O Wesley sabe que tem um resultado, mas ele vai pensar, porra, se eu olhar e não passar, vai estragar meu futebol. Vou pro futebol, vou encher a cara, vou ficar doidão, depois eu olho. Se eu passar, vou beber mais ainda. Se eu não passar, eu vou beber também. Mas foda-se. Mas o homem não tá nem aí. A mulher não. 5 horas da manhã vai sair, ela vai estar lá. Aí a Maria vai ver. Aí vai ligar pro Wesley e vai falar assim, caraca, amor, você passou na prova. Cara, ela tá com essa felicidade toda porque ela sabe que vai casar. E aí ela vai ligar para você e vai falar assim, ó, corre para casa agora que hoje tem surpresa, a gente vai comemorar. E você vai para casa todo pimpão, todo feliz. Quando você abre a porta da sua casa, tudo escuro. Várias pétalas de rosa jogadas pelo chão, várias velas acesas e não é um despacho de macumba, é só um clima romântico. Eis que você olha para a porta da cozinha e quem lá está?
Maria, com a camisola de seda transparente, uma taça de vinho na mão, ela olha para você e diz assim: amor, o jantar está na mesa. Ó, como é que ela vai colocar aqui, ó. Amor, o jantar está na mesa. Para ser sucesso, claro, prato é entrada, ovo de codorna e amendoim. Prato principal, ostras. E para beber o vinho catuaba, que é para não dar caô, né? Agora, na prova, Wesley, o avaliador vai destacar a palavra jantar e vai afirmar para a gente que é um verbo. E por que ele vai fazer isso? Porque é assim que a gente aprende na escola. Como é que eu identifico o verbo? É o cara que eu posso conjugar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vai jantar, ele janta. Então, caramba, é verbo. Mas aqui é verbo? Não. Olha o que apareceu antes. Apareceu um artigo. E o que o artigo faz com qualquer classe gramatical? Transforma num substantivo. E esse procedimento aqui, turma, tem nome? Esse procedimento, ó, tem nome. O nome deste procedimento é derivação imprópria ou conversão. E aí vamos entender rapidamente aqui, porque isso é bem fácil, ó. Por que tem esse nome? Derivação é o processo pelo qual eu formo uma nova palavra, ou seja, uma palavra derivada, a partir de uma palavra já existente na língua, que é uma palavra primitiva. Por exemplo, a palavra leal. A palavra leal, ela não tem processo de formação de palavras. Ela veio do latim deste jeito. Mas aí, se eu quiser formar uma nova palavra, eu tenho que colocar afixos. O que são afixos? São termos que eu coloco a mais na palavra. E eu divido entre prefixos e sufixos. Prefixo que eu coloco antes, sufixo que eu coloco depois. Então, se eu colocar algo antes, desleal, eu fiz uma derivação prefixal. Se eu colocar algo depois, lealdade, eu fiz uma derivação sufixal. Por um acaso, eu aumentei a palavra aqui ou diminuí? Não. O verbo jantar se escreve assim. O substantivo jantar se escreve assim. É do mesmo jeito. Então, eu nem aumentei nem diminuí a palavra. Isso significa que, de fato, não houve o quê? É por isso que eles chamam de derivação imprópria. Porque, na verdade, o que houve foi uma conversão gramatical, uma mudança de classe gramatical. Isso cai muito em prova? Cai. Mas, por incrível que pareça, não cai perguntando sobre o processo de formação de palavras. E quando cai, na maioria das vezes a resposta é derivação imprópria mesmo ou conversão. Geralmente cai assim, ó, para ver se você está ligado. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não encontra ou que encontra correspondente adequado entre parênteses do termo destacado. E aí, em cada alternativa, ele vai te dar um trabalho de avaliar, de ver qual é a classe gramatical. E geralmente a que está errada é essa daqui. É quando ele pega um cara que notoriamente é um verbo e transforma num substantivo. Porque lá ele vai colocar verbo, mas vai ser um substantivo. Até aí tudo bem? Então, ó, o artigo é o cara. Flexiona em gênero e número, me mostra se o elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto e ainda serve para modificar qualquer outra classe gramatical. E para continuar aqui, galera, ó, qual é a classe gramatical que trabalha em prol do nome? É o pronome. Por que eu fiz essa brincadeira? Não foi à toa. Ele realmente trabalha para quem? Pronome. Quem é o nome na língua portuguesa? É o substantivo. Então, das duas, uma. Ou o pronome vai acompanhar o nome ou vai substituir o nome. Então, existe o pronome que serve para acompanhar e existe o pronome que serve para substituir. O pronome que serve para acompanhar o substantivo, ele se chama pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir o substantivo, ele se chama pronome substantivo. Olha como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó. Meu filho é esperto. Quem é o sujeito aqui, ó? Meu filho. Quem é o núcleo do sujeito? Filho. Então, aqui é o sujeito, aqui é o núcleo. E esse termo meu, ele está acompanhando o substantivo ou substituindo o substantivo? Acompanhando.
Então, essa é a primeira análise que eu vou fazer. Ali eu tenho um pronome adjetivo. Se eu aprofundar, eu vou dizer que ele também é um pronome possessivo, porque notoriamente ali indica o quê? Posse. Na prova, como é que o avaliador derruba a gente? Ele pega uma frase boba como esta, destaca o termo meu e pergunta qual é a classe gramatical. Aí na letra A, substantivo. Na letra B, advérbio. Na letra C, pronome relativo. Na letra D, pronome adjetivo. Marinheiro de primeira viagem vai dizer o quê? Questão anulada. Não tem gabarito. Porque ele vai procurar por quem? Pelo pronome possessivo. Mas a questão não vai ser anulada, ela tem gabarito. E o gabarito é pronome adjetivo. Claro que ele poderia fazer diferente. Ele poderia tirar pronome adjetivo e colocar pronome possessivo. Ou poderia fazer melhor ainda, ele poderia colocar pronome adjetivo possessivo. Agora, o que ele não poderia fazer ali? Ele não poderia criar a alternativa E e colocar pronome possessivo. Porque aí nós teríamos dois gabaritos e a questão estaria anulada. Até aí tudo bem? Agora, e se ele fizesse assim, ó, ele é esperto. Quem é o sujeito agora? Ele. Quem é o núcleo do sujeito? Ele. Então agora, este pronome, ele acompanha o nome ou substitui o nome? Substitui. Então a primeira análise que eu faço é que ele é um pronome substantivo, para depois aprofundar e falar que ele é um pronome pessoal do caso reto. Agora, olha só que coisa interessante a gente descobriu aqui. Durante a vida inteira, a gente aprendeu que o substantivo é o núcleo do sujeito. Mas não é só o substantivo, é o substantivo ou qualquer termo que esteja na função de um substantivo. Pode ver que aqui é um pronome, mas ele não está substituindo o nome? Ele não é um pronome substantivo? Então, por isso, ele funcionou como núcleo do sujeito. Posso lançar um desafio aqui para vocês rapidamente? Olha só essa estrutura aqui, ó. Eu vi ela. Esta frase está certa ou errada de acordo com o padrão culto da língua? Errada. Mas e no dia a dia, eu posso usar? Sim. Eu vi ela é tão informal quanto dizer cheguei em casa. Chegar em casa, para o dia a dia, ok. Para a prova também está o quê? Errado. Porque o verbo chegar não pede a preposição em. O verbo chegar pede a preposição a. Então, certo é cheguei à casa, é cheguei ao colégio, é cheguei ao curso. Mas no dia a dia eu posso falar que cheguei no colégio? Posso. Mas na prova, se eu fizer, eu vou errar. Então, eu posso no dia a dia dizer eu vi ela. Mas na prova eu vou errar também. Agora, vamos lá. Por que esta frase está errada para o padrão culto da língua? Eu não quero a forma certa, eu quero por que ela está errada. Porque houve uma quebra de estrutura sintática. Aqui eu tenho sujeito, verbo e objeto. Quando a gente estuda na escola, bem criancinha ainda, e vai estudar o pronome, a gente estuda primeiramente o pronome pessoal. Com qual intenção? O pronome ele vem para evitar a repetição do nome. Então, o intuito é coesivo num primeiro momento, para a gente não ficar repetindo toda hora a mesma palavra. Na fala é até tranquilo, mas na escrita demonstra pobreza de vocabulário. Então, ele serve para isso. Só que ele serve principalmente para todos os nossos laços. E quando a gente é criança, e obviamente depois de adulto, a gente reforça isso. Os nossos principais laços são discursivos. A gente vive para interagir. Então, é para definir quem é a pessoa do discurso. Quando eu conversei com a Isadora, só tinham 2 pessoas, mas nós podemos ter 3 pessoas. Eu posso ter quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Só que eu tenho 3 pessoas no singular e eu tenho 3 pessoas no plural. E aí, nesse momento, a gente tem uma divisão primária do pronome. Eu tenho um pronome pessoal do caso reto e eu tenho um pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto, ele sempre vai funcionar como sujeito. É por isso que ele se chama pronome pessoal do caso reto, porque ele auxilia de forma reta a conjugação verbal, de forma direta. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O pronome pessoal do caso reto sempre assumiu a função de quê? De sujeito. Eu canto, quem é que está cantando? Eu. Tu cantas, quem é que está cantando? Tu. Então, sempre sujeito. E o pronome pessoal oblíquo sempre objeto. Então, aqui, o eu é pronome pessoal do caso reto? É. Está na função de sujeito? Tá, então tudo ok. Agora aqui, ó, este verbo é um verbo transitivo direto.
Quem vê, vê alguma coisa. No caso aqui, ela. Então, funcionando como objeto direto. O pronome pessoal do caso reto pode funcionar como objeto direto? Não. Quem é que funciona como objeto? É o oblíquo. Então, vou substituir por um pronome oblíquo equivalente. No caso, a, que é feminino singular. Então, a priori, eu poderia ter eu via ou então eu a vi. Agora, dentre essas duas opções, qual é a que a gente geralmente escolhe? Eu a vi. Agora, por que isso acontece? E agora vem o pulo do gato. Este exemplo fez muita gente cometer um equívoco, achando que o pronome pessoal do caso reto é atrativo. E ele não é. Aqui o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto que eu posso dizer eu te amo, como eu também poderia dizer eu amo-te. Então, quando a gente tem o pronome pessoal do caso reto aqui na função de sujeito, a colocação pronominal é facultativa. Tanto faz colocar o pronome antes do verbo, formando uma próclise, ou colocar o pronome depois do verbo, formando uma ênclise. Agora, por que aqui especificamente eu optei pela próclise? Para evitar uma confusão prosódica que acarretaria numa confusão semântica. Quando eu digo eu vi ela, qual é a minha intenção? É dizer que eu já vi, pronto e acabou. É um passado completamente realizado. Se eu colocar eu via, parece que eu estou dando um prolongamento na ação. Parece que eu estou utilizando um pretérito imperfeito. E aí, quando eu digo eu a vi, é um passado completamente realizado, pontual. E aí eu evito essa confusão de sentido. Mas é só por isso. Só que este exemplo provocou um monte de falácias. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Finalmente eu vou falar sobre o verbo. Eu posso apagar aqui alguma coisa? Posso mesmo? Então, vamos lá. Você não anota nada não? Eu fico assustado, hein? Não anotando nada não, hein? Vamos lá aqui. Tirando foto, né? Posso apagar qual lado primeiro? De lá ou de cá? Os dois. Pode, aí pode apagar? Pode. Aí tá lá, todo mundo tirando foto. Aí eu entro na frente, assim, apagando. Aqui, ó. Vamos lá, galera. Ó, aqui, ó. Quando a gente pensa em verbo, eu já vou adiantar para vocês. Esse cara é o mais sinistrinho até agora. Quando a gente pensa em verbo, o que vem na nossa cabeça? Ação. Então, o verbo ele indica a ação. Mas ele indica só ação? Não, ele indica também estado. E ele também indica fenômenos da natureza. Agora, não basta indicar ação, estado e fenômeno, não, para ser verbo. Tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Como assim, Sidney? Tem que indicar passado, presente e futuro. Porque se não tiver isso, não vai ser verbo. Vou dar um exemplo. A plantação de algodão ocorrerá na semana que vem. A palavra plantação aí significa o ato de plantar, portanto indica a ação. E nem por isso é verbo, é um substantivo abstrato. Se eu disser, a chuva caiu forte no Rio de Janeiro esta semana, a palavra chuva, ela indica um fenômeno da natureza, mas nem por isso é verbo, é um substantivo. Se eu disser, os alunos da concurseria e da ABVO são estudiosos, estudiosos indicam estado, e nem por isso é verbo, é um adjetivo. Então, para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal, passado, presente e futuro. E é por isso que ele é importante? Não, ele é importante porque ele é responsável por um processo. Que processo é esse? O processo do sistema SVC, que é o principal sistema linguístico que a gente tem na língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E o verbo, ele me mostra quem é ele próprio, ele me mostra quem é o sujeito e ele me mostra quem é o complemento. Portanto, ele me dá todos os termos da oração. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Agora, o que nos interessa aqui é a estrutura morfológica do verbo, ou seja, as suas desinências. E eu tenho a desinência modo temporal e eu tenho a desinência número pessoal.
E é por isso que ele é a classe mais variável de todas. Varia em número, pessoa, modo e tempo. O número e pessoa é muito tranquilo. Número a gente já sabe o que é, singular e plural. Pessoa a gente também já sabe o que é. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Tem 3 pessoas, só que tem 3 no singular e 3 no plural. Só que isso vocês sabem, ó. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Segunda pessoa do plural. Aliás, primeira, nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Aqui é molezinha. Agora é que o bicho pega. Galera, para que serve o modo verbal? Ele serve para indicar a atitude que existe na estrutura. E nós só temos 3 modos verbais. Eu tenho um modo indicativo, eu tenho um modo subjuntivo e eu tenho um modo imperativo. Para nossa sorte, os nomes já mais ou menos dão uma noção para que servem. Vamos lá. Para que serve o modo indicativo? Ele serve para indicar aquilo que é real, aquilo que é certo, aquilo que é um fato. Então, trabalha uma atitude realista. O subjuntivo trabalha numa contrapartida em relação ao indicativo. Então, se o indicativo mostra aquilo que é certo, o subjuntivo mostra aquilo que é incerto. Se o indicativo mostra aquilo que é fato, o subjuntivo mostra aquilo que é uma possibilidade. Então, o subjuntivo trabalha no campo das hipóteses. Então, ele mostra uma atitude hipotética. E imperativo vem da palavra imperador. O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, aqui funciona com ordem. Como é que isso funciona na prática? Eu digo assim, ó, João, saia daqui agora. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar uma ordem. Então, modo imperativo. Só que esse modo imperativo não necessariamente precisa ter essa ordem escrachada. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica. Eu posso dizer assim, ó, João, vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome. O que eu quis nesta frase? Provocar uma atitude no João, que é exatamente o quê? Ir almoçar comigo. Ou seja, eu dei um comando para ele agir. Agora, vamos fugir da ordem. Se eu disser assim, ó, João derrubou o vaso de planta. Eu dei uma ordem, eu disse, João, derrube o vaso de planta? Não. Então, se não tem uma ordem, eu vou pensar em fato ou possibilidade. Só que eu disse, João derrubou o vaso de planta. Esse é fato ou possibilidade? Fato, então modo indicativo. Agora, se eu dissesse assim, ó, João talvez soubesse as respostas da prova. Ele sabe? Não, talvez soubesse. Então, a possibilidade, portanto, modo subjuntivo. Agora, o mais difícil mesmo é o tempo. Porque nós temos também 3 tempos verbais. O pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. Agora, por que é mais difícil? Porque eles se ramificam, coisa que não acontece com o modo. O presente não, porque ele é pontual, está acontecendo. Mas o futuro, eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. E o pretérito? Este é que se ramifica. Eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o pretérito mais que perfeito.